Bom dia, meu amigo e minha amiga. Mais uma segunda-feira, mais um dia abençoado que o Senhor nosso Deus nos concede. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, nosso podcast diário, meditando na Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que transforma. Estamos exatamente na segunda-feira, o dia em que geralmente iniciamos a jornada de trabalho, que vamos para as nossas relações de trabalho, relações comerciais, negócios, onde assumimos a postura muitas vezes de patrão ou de funcionário, ou de servidor, ou de gerente, enfim, tantas funções que existem no mundo do trabalho, onde geralmente estamos numa condição onde precisamos ou liderar pessoas, ou estamos sendo liderados por pessoas, onde ou somos funcionários, ou temos o nosso negócio, e aí temos pessoas que trabalham para nós. Veja, a Bíblia também fala sobre isso. Exatamente hoje, na segunda-feira, o texto que vamos ler é sobre relações de trabalho. E sabia que o trabalho também foi criado por Deus, e o trabalho foi criado para ser uma bênção. Na época de Jesus e dos apóstolos, nós tínhamos a condição da servidão. A servidão ela era considerada, hoje em dia é considerada uma espécie de escravidão, mas também você podia se tornar um servo por escolha própria. Haviam os senhores, os donos das terras e das propriedades, e você podia ser um servo involuntário, que era daí uma espécie de um escravo, foi comprado, ou você podia ser um servo que se colocava na condição, então, de empregado, de servo. Então, a palavra senhor era como se fosse o patrão, e o servo era aquele que servia o senhor, é como se fosse o funcionário nos dias de hoje. Eu preciso explicar isso para que você entenda do que a Bíblia está falando. E em Colossenses capítulo 3, versículo 22 em diante, nós vamos ler até o capítulo 4, versículo 1, fala sobre essa relação. Então, agora no contexto da nova vida, da vida que recebemos em Cristo, de que forma devemos nos relacionar no trabalho. Diz assim: servos, ou seja, empregados, obedeçam em tudo ao vosso Senhor, patrão, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, mas visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração, para com o Senhor, e aqui o Senhor com S maiúsculo, que é Deus, e não para com os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da vossa herança. A Cristo, o Senhor, é que vocês estão servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisto não há acepção de pessoas. E agora o capítulo 4, versículo 1. Senhores, ou seja, aqui nesse contexto, patrões, tratai os servos ou os empregados com justiça e com equidade. Equidade quer dizer de forma correta. Equidade também significa tratar todos iguais. Equidade, certos de que também vocês têm no céu um Senhor. E aqui é Senhor com S maiúsculo, que é o Senhor Jesus. Então aqui a palavra de Deus ela está falando ao patrão e ao empregado. Ao patrão tem a exigência de cuidar e tratar com justiça e de forma igualitária os seus servos.
A palavra de Deus tem, inclusive, vários versículos onde os patrões, onde os senhores são chamados a uma vida honesta e a pagar os direitos dos seus funcionários. Inclusive, há uma passagem na Bíblia que diz que havia maldição sobre a terra, porque o salário dos funcionários clamava, o salário que não foi pago integralmente, os direitos que não foram pagos integralmente. Também a Bíblia diz que muitos são ricos nessa terra porque agem com injustiça com os seus servos. Ou seja, tem muitos que para ter mais oprimem e pagam salários abaixo do que deveria, né? Estão explorando os seus funcionários e isso não agrada a Deus. Então, aqui também está dizendo que os funcionários devem fazer o melhor no seu trabalho. Portanto, sabendo que não estão fazendo apenas para os homens, mas para Deus. Tanto o patrão quanto o empregado estão diante de Deus. Diz que o Senhor, o patrão, tem um Senhor acima dele, que é Deus. E o funcionário não deve servir apenas à vista do seu patrão, mas fazer o melhor, como se estivesse fazendo para o próprio Deus, como se Deus fosse o seu próprio patrão. Aqui está falando de uma relação que não é mais pautada no mérito humano, que não é mais pautada naquela disputa de classes, mas uma relação onde Deus está no centro. Se toda empresa tiver Deus no centro, ela vai prosperar. Se o seu negócio tiver Jesus no centro, ele vai prosperar. Por quê? Porque estamos entendendo que trabalhamos juntos. Um Deus colocou no papel de líder, outro Deus colocou ali para trabalhar junto, para cooperar. Deus nos colocou juntos, não é por acaso, mas devemos trabalhar unidos, sabendo que todos prestaremos contas a Deus. Então, quando você faz corpo mole no trabalho, quando você fica se enrolando, quando você finge que está trabalhando e não está, você está roubando do patrão, e isso desagrada a Deus. Aqui o texto fala uma palavra muito forte sobre essas injustiças, tanto a injustiça que o funcionário faz como a injustiça que o patrão faz. E acontecem muitas injustiças na área do trabalho. Inclusive pessoas vão à justiça muitas vezes pedindo coisas que não são direito, mentem diante do juiz, levam falsas testemunhas e Deus está vendo. Versículo 25 diz assim: aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Ou seja, isso serve para o patrão e para o empregado, para o rico ou para o pobre. Quem faz injustiça vai receber em troca injustiça. Olha só, você que acha que está saindo no lucro porque colocou alguém na justiça de forma indevida, ou você que está cobrando uma coisa que não tem direito, ou você que está explorando alguém, você acha que está saindo no lucro, mas você está semeando uma semente de injustiça que lá na frente vai brotar e vai dar fruto e vai vir contra você. Então a palavra fala sobre a lei da semeadura, e a palavra que coloca patrões e empregados dentro da mesma condição, a condição de pessoas que terão que prestar contas a Deus. A vida humana vale mais que o dinheiro. A vida humana vale mais que o emprego. A dignidade vale mais do que o salário. Portanto, devemos honrar aqueles que Deus colocou em nossas mãos e honrar a posição que estamos hoje, seja ela de patrão ou de empregado. Se você for um gerente, você for talvez alguém que tem um cargo dentro da empresa, gerencie como Jesus gerenciaria. Pergunte-se o que Jesus faria nessa situação e haja conforme Jesus agiria. Haja com amor, haja com misericórdia. É claro que muitas vezes temos que tomar decisões difíceis e precisamos sim falar a verdade quando algo precisa ser corrigido, mas tudo isso pode ser feito em amor.
Você não foi retirado das trevas para continuar sendo uma pessoa grosseira, uma pessoa de um trato difícil, uma pessoa que oprime, que magoa. Não, Deus chamou você para ser luz. E a luz, ela brilha no meio das trevas. Isso quer dizer que inclusive você pode devolver o mal com o bem. Às vezes as pessoas vêm para mim: pastor, ora porque eu quero sair do lugar que eu estou trabalhando. Eu pergunto: mas por que você quer sair? Você estava pedindo um emprego para Deus. E a pessoa diz assim: porque só eu sou cristão lá, ou sou cristã. E aí eu digo: que bom, você já é o primeiro, Deus colocou você lá como uma semente. Eu não sei se eu oro para que você consiga um emprego melhor, ou se eu oro para que Deus abra os seus olhos, para que você enxergue que Ele colocou você num lugar estratégico. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesta segunda-feira pedimos a Tua graça e a Tua presença em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos guie no nosso trabalho, que o Senhor nos ajude a valorizar o emprego que o Senhor nos deu, o trabalho que o Senhor nos deu, que o Senhor nos ajude, Senhor, a valorizar o patrão que está liderando a empresa, os que estão acima de nós. Também, Senhor, esse irmão que está na posição de patrão, de líder, que ajude ele a valorizar isso e valorizar as pessoas que o Senhor colocou para trabalhar com ele, para servir, para estar ali, Senhor, desenvolvendo o trabalho. Eu quero pedir, Senhor, que primeiramente o Senhor nos ajude a valorizar o que o Senhor nos deu e entender que tudo isso vem do Senhor, que tudo isso é para o Senhor e que o nosso trabalho, Senhor, seja uma extensão do Teu reino. Que o nosso trabalho, Senhor, seja feito com primazia, com amor, com os princípios e valores de Cristo, que tudo possamos fazer para a Tua honra e para a Tua glória. Que o trabalho não seja apenas para ganhar dinheiro, mas seja para fazer o bem. E o dinheiro virá como consequência. Que possamos fazer o bem cuidando das pessoas. Que possamos fazer o bem ensinando, corrigindo, orientando, prestando serviços bons, entregando um produto de qualidade. Possamos fazer o nosso melhor, Senhor, no nosso trabalho. Possamos também, Senhor, pagar dignamente, sermos honestos, cumprir a nossa parte nessa terra. Que em nada o inimigo encontre motivos para nos acusar. Que não venhamos a semear injustiça, mas venhamos a semear justiça e colheremos também da Tua justiça. É isso que eu peço hoje, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos guia, nos dá a Tua direção nessa semana. Abençoa os nossos passos. Tira, Senhor, este fardo do coração deste homem, desta mulher, esta pessoa que vai trabalhar como se fosse um fardo, um peso. Tira isso, Senhor. Traz alegria, satisfação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Uma ótima semana para você, em nome de Jesus.